meditando nessa palavra faz alguns dias que eu estou meditando nessa palavra. Sempre tem aquela palavra que Deus toca na gente que chama mais atenção, né? Que é Isaías 55, versículo 6, tá? Bem conhecida essa palavra, essa passagem bíblica, ela é bem conhecida e eu quero que você medita comigo. Você que puder abrir a Bíblia e acompanhar, se você não puder, você ouça essa palavra com muita atenção, abra teu coração para a palavra de Deus, porque eu creio que no decorrer desta live, de alguma forma você vai ser tocado, de alguma forma eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Que se encontra em Isaías 55, versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando estar perto, né? Então, essa pequena passagem, eu estava meditando, né? Como que Deus, ele é maravilhoso, né? A gente consegue ver Deus nas coisas, assim, conforme o dia a dia. Por quê? Porque a palavra de Deus fala aqui, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, enquanto se pode achar. Não podemos ficar de bobeira achando que amanhã eu vou na igreja, amanhã eu faço isso, eu faço aquilo. Mas só que a palavra de Deus fala que nós temos que buscar a Ele enquanto se pode achar, não deixar para amanhã. Porque amanhã você pode não ter mais essa oportunidade de ter esse relacionamento, esse contato com Deus espiritualmente. Hoje você tem a chance de buscar, de orar, de ler a palavra, de ir à igreja, assistir um culto, ouvir Deus falar com você ali através daquele culto. Mas você não sabe se para você vai ver o amanhã. Talvez o amanhã para você não vai existir. O amanhã que eu falo para você não é você vai dormir hoje, amanhecer um novo dia de amanhã, um domingo. O amanhã pode ser daqui a alguns minutos. Porque tudo que vai acontecer ainda na nossa vida é o amanhã, o depois. Hoje você está aqui assistindo essa live, daqui a pouco você não vai estar mais, você vai estar fazendo uma outra coisa, se ocupando com outra coisa. Hoje eu estou aqui com meu esposo, nessa live, falando com vocês. Mas daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se amanhã, como que vai ser. A gente planeja o dia de amanhã, mas a gente não sabe se a gente vai fazer o que planejamos hoje. Quantas vezes a gente planeja fazer algo no dia seguinte, e quando chega esse dia seguinte, por causa da correria, a gente não consegue fazer. Ou a gente esquece, ou acontece algum imprevisto que impede a gente de fazer o que a gente ia fazer. Porque a gente não sabia que ia acontecer tudo isso. Na nossa mente a gente ia falar, ó, amanhã eu vou levantar, vou tomar meu café, vou resolver minhas coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando o dia termina, a gente não fez nem a metade do que a gente planejou que ia fazer, muitas vezes. Então, o dia de amanhã pode não existir. A gente pode estar aqui hoje bem com vocês e amanhã a gente pode não estar mais. Vocês estão me entendendo? A gente acha que tudo vai acabar quando Jesus voltar. Mas existe o acabar em particular, em individual, com cada um de nós. A gente espera Jesus voltar, que Jesus ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo, né, separado, escolhido para ir morar no céu. Mas pode ser que a gente venha partir antes desse acontecimento. Quantos amigos cristãos a gente já perdeu ao longo da vida porque partiram, já teve um encontro com Deus? E quantas pessoas também que a gente já conheceu ao longo da vida que partiram sem ter conhecimento de Jesus, sem servir a Deus. Pessoas que outrora zombavam, falavam que nós cristãos acreditam em coisas que eles acham que é tudo fantasia, tudo mentira. E não quiseram acreditar na palavra de Deus, não quiseram acreditar que Jesus ele existe, que Jesus ele vai voltar um dia, e achando que o nosso acreditar nessa palavra é loucura. Mas a Bíblia fala, né, que o espiritual de Deus é loucura para o mundo. Só entende quem vive Cristo. Só entende quem vive o que está na palavra de Deus. Porque para o mundo isso daí é tudo mentira, é tudo historinha.
que o povo conta. Lenda, conto de fadas. Mas para mim conto de fadas só existe em desenho animado. Mas aqui não é conto de fada, aqui é a verdade da palavra de Deus. Jesus um dia ele vai voltar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós podemos buscar, hoje nós podemos orar, hoje nós podemos ler a Bíblia, hoje nós podemos servir a Ele com alegria, com amor, e muitas vezes a gente não faz isso. Talvez por falta de vontade, por falta de ânimo, por desleixo, por qualquer coisa, a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Aí vai chegar o dia mau em que nós não vamos poder mais fazer isso, aí a gente vai se arrepender amargamente de... Por que lá atrás eu tinha a oportunidade, a chance, a liberdade para fazer e eu não fiz? Deixei para fazer no pior momento que está o mundo, porque a gente vê as notícias, as perseguições às igrejas, as perseguições ao povo de Deus, e nós ainda estamos vivendo num momento que ainda temos a oportunidade de sermos livres para adorar a Deus, livres para levar a palavra, livres para fazermos a vontade de Deus, e a gente não faz por um desleixo nosso mesmo. A gente fala, não vou fazer por causa disso, não dá para fazer. Mas dá sim, é só a gente querer, é só a gente fazer a nossa parte, a gente dá o primeiro passo, fala, não, eu vou fazer. Eu sei que eu sei que meus compromissos são muitos, eu sei que a minha vida é corrida, eu sei que eu tenho trabalho, eu sei que eu tenho casa, eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu tenho aquilo para fazer, mas eu tenho que separar um tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque, nossa, eu trabalho demais, folgo uma vez por semana. Tem gente que folga uma vez por semana só. E olha lá, dependendo do trabalho. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Mas peraí, eu deito na cama, tô morrendo de sono, eu deito na cama, o sono vai embora. Aproveita esse momento que você está na cama sem conseguir dormir, pega a Bíblia, lê um versículo. Antes de você ler um versículo, fala, Senhor, eu tô sem sono, vou ler um pouco a tua palavra. Fala comigo. Ora a Deus, Ele vai falar com você. Ele vai mostrar para você dentro da palavra que você tem como sim buscar Ele. É só você querer. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. A gente ainda pode encontrar o Senhor quando a gente falar com Ele, quando a gente lê a sua palavra, a gente ora a Deus. A gente pode encontrá-lo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração, a palavra do Senhor diz. É o próprio Senhor falando, buscar-me-eis e me encontrareis. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E hoje nós podemos buscar, e quando nós buscamos, nós o encontramos. Quando nós buscarmos de todo o coração. Não ler a Bíblia por ler, não orar por orar. Mas quando você for fazer, faça de coração aberto para Ele, que você vai encontrar. E me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. No livro de Salmo diz, bem perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Quando você busca Ele, quando você fala com Ele com seu coração aberto, o Espírito Santo ele está perto de você. Aleluia. Bem perto está. Creio, aleluia. Glória a Deus. Tem um louvor que fala, bem perto está Jesus o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Aleluia. E no refrão fala, quebranta, Senhor, o meu coração. Quando você for chegar para ter esse encontro com o Senhor, peça para o Senhor quebrantar seu coração. Peça para o Senhor, Senhor, quebranta meu coração. Eu quero estar realmente na tua presença como tem que ser. Não quero orar por orar, não quero fazer por fazer, eu não quero ler a Bíblia apenas por ler, mas eu quero que meu coração seja quebrantado diante de ti. Fala com seu coração aberto. Se abre ao Senhor e Ele vai se apresentar para você da maneira dele. Você vai poder sentir a presença do Senhor e ver que realmente tudo isso é real, não é invenção, não é historinha para você se iludir, porque a palavra do Senhor não é ilusão, a palavra do Senhor ela é verdadeira. É o único livro que você vai ler e não vai se sentir iludido, porque o único livro que você encontra a verdade é a palavra do Senhor. É o único livro que quando você abre para ler, você ouve a voz do Espírito Santo falando com você e que preenche o seu vazio. Às vezes você busca preencher o vazio de tantas formas, de tantas maneiras, e aquele vazio parece ser preenchido naquele momento, mas não é. Quando acaba aquele momento, você volta a sentir aquele vazio. Você volta a sentir que algo falta em você,
que precisa ser preenchido e você muitas vezes não sabe como fazer isso, mas é dentro da palavra do Senhor, é buscando a presença do Senhor, buscando constantemente que você vai ter este vazio preenchido e sentir a presença do Espírito Santo. Busca o Senhor enquanto você pode achá-lo, invoca Ele, porque Ele está perto. Glória a Deus. Aleluia. Busca Ele de coração aberto e você vai encontrar, se você o buscar de todo o coração. Amém? Graças a Deus. Então a palavra é essa. Amém? Então eu quero orar junto com você nessa noite. Você que está aí, você que vai entrar agora, que o Espírito Santo possa tocar em você e você possa sentir mais e mais do Senhor Jesus na sua vida. Que Ele possa cada vez mais estar falando com você, que você possa sentir a presença do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos Pai, aqui pedindo, ó Pai, que o Senhor venha tocar as vidas que entrarem nesta live. Senhor, meu Deus, que não venha ser apenas uma transmissão ao vivo, como outros. Vamos sentir a presença do Senhor Jesus nesta noite, que o Senhor possa tocar em cada vida, em nome de Jesus, opera maravilhas. Toca em cada coração, fala com o teu povo em nome de Jesus, toca profundamente, que cada um que entrar nessa live, que o Senhor venha tocar de uma maneira especial, que o Senhor Deus venha fazer esse presente nessa live, Pai, que não venha ser uma live qualquer, mas que o teu Espírito Santo venha estar presente, Pai, que se o teu Espírito Santo estiver presente, Pai, nós cremos que o Senhor vai agir de alguma forma nos corações que entrarem aqui nesta live, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos por mais essa noite que o Senhor nos concede essa dádiva de poder estar aqui juntamente com você. Aleluia, que está aí do outro lado, para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. Né? A minha esposa, ela trouxe uma palavra em Isaías capítulo 55, onde ali o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele nos traz um alerta a buscarmos ao Senhor, aleluia, enquanto podemos. Amém? E é uma palavra muito conhecida de todos, e nessa noite eu quero aqui fazer menção do nome do Senhor. A palavra de Deus nessa noite se encontra no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo 1 a seguir, amém? Então, se você tem Bíblia, abra comigo nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Versículo de número 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, que já desde agora o conheces e o tedes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim,
é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém, queridos. Amados santos em Deus, aqui nós vemos aqui um diálogo entre Jesus com os seus discípulos, a qual Jesus ele traz aqui um alento, né? Nós sabemos que já estava perto, próximo da hora da crucificação, e nós vemos aqui que Jesus então reunido com os seus discípulos, ali Jesus começa a aconselhar-vos acerca dos acontecimentos que haviam de acontecer. E aqui Jesus ele traz um alento, um conforto, e Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aqui, irmão, Jesus ele faz uma promessa para o povo, e é sobre essa promessa que o cristão ele tem que estar. O cristão ele tem que estar, aleluia, debaixo desta promessa, aguardando Jesus vir da sua glória, buscar a sua igreja. Aleluia, o cristão, aleluia, tradicional, no século atual que nós vivemos, aleluia, em outras palavras, aleluia, do século 21, aonde a gente vê por aí, milagres, promessa, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar isso, faz isso, que Deus vai fazer aquilo, aleluia. Eu quero aqui dizer para você, irmão, esse evangelho barato, a Bíblia, ela não diz, Jesus não ensinou esse evangelho de promessa rasa, de promessa terrena, não. O que Jesus disse, aleluia, aleluia, não se turbe, ou seja, não entristeça o vosso coração, apenas creia que eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar, e eu voltarei outra vez e vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. É a promessa, querido, nós temos que estar debaixo dessa promessa de João 14, aleluia. Nós não devemos ficar, aleluia, aleluia, buscando outros tipos de promessa acerca, aleluia, de coisas terrenas, coisas momentâneas, aleluia, porque essas coisas, elas só preenchem na hora, elas só preenchem o momento, mas Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e Jesus aqui, ele está instruindo os seus discípulos acerca de todo o povo que ali estavam. Jesus estava ali, aleluia, dizendo para eles: olha, eu vou para o meu Pai, aleluia, mas eu vou retornar, e quando eu vier, aleluia, eu vou vos levar para onde eu estiver, vós estejais também, aleluia, aleluia. E Jesus ali, ele está dizendo para o seu povo, para os seus discípulos: ei, Jesus está fazendo uma promessa, não se preocupe, eu vou, mas eu vou retornar, e vou buscar-vos outra vez, e levarei, aleluia, para onde eu estiver, vós estejais também. É importante nós entendermos que Jesus estava ali instruindo os seus discípulos, falando com ele, e mesmo assim, Tomé, ele toma a palavra e diz: Senhor, nós não sabemos aonde vai e como podemos saber o caminho. Jesus andou com eles, Jesus operou milagres, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Até mesmo os seus discípulos estavam em dúvida, não estavam crendo, aleluia, que Jesus ele era o Messias, o próprio Deus, duvidaram da promessa. Todos nós sabemos que Tomé, ele duvidava, ele tinha que ver, ele tinha que tocar, ele tinha que sentir para poder acreditar e crer no milagre, crer na promessa. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, fica debaixo desta promessa. Jesus ele foi, mas ele vai voltar e vos levará para onde, aleluia, ele está, eu e você estejamos também. Ei, meu irmão, minha irmã, não se entristeça diante da dificuldade, diante da provação. Jesus ele te fez uma promessa, e ele vai vir, e ele vai te levar, ele vem te buscar, mas para isso é importante que nós estejamos preparados, estejamos ali como aquelas 5 virgens prudentes, com as nossas lâmpadas acesas, esperando o noivo, porque senão, querido, Jesus voltará e nós ficaremos, se nós não estiver debaixo desta promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Maravilhas do Senhor. Então, depois que Tomé, ele questiona Jesus, Jesus diz: Tomé,
eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Desculpa, queridos, aqui, aleluia, mas muitas pessoas têm a sua devoção, muitas pessoas, aleluia, têm a sua vida, aleluia, e sabem quem tem crido, em quem acreditar, mas aqui Jesus está dizendo aleluia, Jesus está dizendo aqui para eles, aleluia, na verdade, Jesus está dizendo assim, ó, ei, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Jesus, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não existe, não é Pedro, não é João, não é ninguém. O único mediador entre o homem e Deus chama-se Jesus de Nazaré. Então tudo aquilo que você vieres a pedir, peça a Jesus, clama a Jesus, que Jesus, ele vai fazer na tua vida, aleluia, ele vai mudar a tua história, mas para isso acontecer, é importante que eu e você estejamos ligados na promessa, estejamos debaixo da promessa que Jesus nos prometeu, aleluia, 2000 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, maravilha do Senhor, louvado seja Deus. E aqui Jesus, ele diz, credes no Pai, aleluia, e se vós conhecedes a mim, também conhecereis o meu Pai, e desde já agora o conhecereis e tendes visto. Então disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Então disse Jesus para Filipe, estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, aleluia, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Aqui Jesus, ele está dizendo, olha, eu ando com vocês, eu estou no meio de vocês, eu operei milagres, e você vem perguntar para mim, mostrar o Pai. Filipe, olha para mim, aleluia, se vós estiverdes vendo a mim, aleluia, assim estarão vendo o Pai. Em outras palavras, aleluia, Jesus está dizendo para Filipe, Filipe, aleluia, o Pai está diante de você, mas Filipe, aleluia, não entendeu, aleluia, as palavras de Jesus, não entendeu o que Jesus estava dizendo, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu vim aqui para te dizer, fica debaixo da promessa, aleluia, fica debaixo da promessa, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluia, aleluia. Jesus, ele está dizendo que ele foi preparar um lugar para onde ele estiver, eu e você estejamos também. Essa é a promessa que eu e você temos que ficar diante de Jesus. A promessa da nossa salvação. Não é promessa de casa, não é promessa de chave, não é promessa disso ou daquilo. Desculpe aos amados que pregam, aleluia, nessa direção. A Bíblia me dá uma outra revelação acerca da promessa de Jesus. Jesus, ele foi preparar um lugar. Jesus, ele vem outra vez e nos levará para onde ele estiver, para a sua glória. Amém, queridos? Creia nessa palavra, creia. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esse nome tem poder. Aleluia. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Aleluia, fique debaixo da promessa. Jesus, ele foi preparar um lugar e ele voltará e nos levará para onde ele está. Eu e você estaremos também. Amém? Creia, creia no milagre de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus.